Essa briga de fones de ouvido baratos e de boa qualidade tá ficando boa. Hoje o review é do C2 Mac da Team Hi-Fi. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review, contar um pouco de como foi a experiência de uso com o C2 Mac da Team Hi-Fi. Um fone de ouvido intra-auricular de excelente qualidade, mas tem pontos positivos, tem pontos negativos, eu vou detalhar tudo aqui no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, e vale sempre ressaltar que assim, ó, eu não sou um audiófilo. Eu recebo esses produtos para fazer review, faço com o maior gosto, porque é uma categoria de produtos que eu gosto bastante, mas eu não sou um grande entendido, eu não sou um audiófilo, eu diria. Eu não sou o cara mais especialista nesse tipo de produto. Eu trago aqui a minha visão de usuário mais comum, que, cara, tem experiência, tem uma certa experiência aí com alguns equipamentos dessa categoria, mas não um grande especialista. Se você quiser uma opinião de especialista, tem 3 canais que eu acompanho e recomendo pra caramba pra vocês acompanharem também. Léo, do The Mind the Headphone, Antenor, do blog Música e Café, e o Rodrigo Esser, que são os canais que eu mais acompanho quando fala de fone de ouvido. Vamos lá falar do C2 Mac, que é um fone de ouvido que eu gostei bastante, mas para começo de conversa, o unboxing dele tá lá no meu Instagram. Eu já publiquei o unboxing do C2 Mac Warrior da Team Hi-Fi. É uma caixa simples, não tem nada de demais. Vem um fone de ouvido com cabo destacável, ponteiras extras e é isso, não tem muita coisa não. Em termos de construção, o cabo... eu não diria que o cabo é de boa qualidade, mas ele não é ruim. Ele não é um cabo ruim, mas se eu comparar ele diretamente com o Soundnotes Zero, né, o 7Hz Soundnotes Zero, que foi um dos últimos fones de ouvido intra-auriculares que eu testei aqui no canal, o cabo do Team Hi-Fi C2 é de menor qualidade. Funciona, é um cabo que, cara, funciona, não tem microfonia nem nada disso, mas ele não é tão resistente, os conectores, o conector, na verdade, não passa uma segurança, eu diria, sabe? É onde provavelmente eles mais reduziram o custo aqui no fone de ouvido. Entretanto, o fone de ouvido em si, né, a cápsula, né, o que realmente vai abrigar aí os falantes e tudo mais, é de boa qualidade. Ele é feito em alumínio aeronáutico, se eu não me engano, ou alumínio... feito em alumínio. Então isso é bom, porque traz até um peso, traz até uma presença, por assim dizer, para esses fones de ouvido. Inclusive, ele tem um barulhinho legal assim quando bate. Claro que você não vai ficar batendo o fone de ouvido o tempo todo, né? Mas ele tem um barulhinho legal e tal. É porque é feito de fato de alumínio e, enfim, é uma construção acima da média. Se eu tivesse que falar assim, olha, compra esse fone de ouvido, faz um upgrade e tudo mais, eu falaria para você trocar o cabo. Mas não faz muito sentido você comprar um fone de ouvido barato para poder trocar o cabo, né? Enfim, é só a minha opinião aqui. O cabo poderia ser melhor, mas eu entendo que ele é de mais baixa qualidade, por assim dizer, porque o fone de ouvido tá aí na casa dos 30, 35 dólares. Então é meio que aceitável ter o cabo dessa qualidade. Em resumo, funciona, mas poderia ser um pouquinho melhor. Sobre mais detalhes construtivos e técnicos aqui do C2. Ele tem drivers dinâmicos de 10mm de cada lado, então são 2 drivers dinâmicos, né, um de cada lado. Tem conexão 2-pin, então o lance do cabo que eu falei que você pode ter um ponto de melhora aí, você pode só buscar um cabo 2-pin que ele vai funcionar perfeitamente, isso é bom. Inclusive tem os adaptadores que deixam, né, esse tipo de fone meio que TWS, tem uns adaptadores que fazem com que estes fones de ouvido fiquem TWS, então você pode usar eles também com esse tipo de acessório, vai funcionar muito bem. E em termos construtivos, o que esse fone te entrega é basicamente isso. É um conjunto, interessante pelo preço dele, eu fiquei bem satisfeito com o kit e tudo mais, com a construção e com as características técnicas, mas eu sei que não é um fone de ouvido topo de linha. Eu sei que tem fones de ouvido que vão entregar qualidade construtiva, vão entregar uma qualidade de componentes mesmo bem superior, só que aí vão cobrar muito mais caro também. Só para falar sobre conforto e experiência de uso agora, eu não acho que ele tem um conforto tão bom quanto o Q-Ears Cadenza, o Moondrop Shoe e o Team Hi-Fi T2 DLC, que também está aqui para poder fazer review. Eu acho a shell dele, né, o corpo dele um pouquinho grande, um pouquinho gordo, então quando eu coloco no meu canal auditivo, ele meio que... ele tem um isolamento bom, mas não é um isolamento perfeito. Ele faz um isolamento legal, mas ele fica pegando na parte de dentro aqui da minha orelha
que pode ser um negócio pessoal, pode ser que pra mim isso é um problema, mas e pra você não vai ser um problema, de fato, mas eu achei que o fit, ou seja, eu achei que o uso dele não ficou o ideal pra mim. De novo, funciona, pode funcionar pra maioria das pessoas, mas pra mim não funcionou tão bem assim. Sobre experiência de uso, cara, dá pra ouvir qualquer tipo de música que eu gosto de ouvir, por exemplo, que é tipo pop, rock, jazz, música instrumental e tudo mais, acústico, eu gosto bastante de escutar música acústica, funciona muito bem, é um fone de ouvido que se encaixa muito bem nos gêneros musicais que eu tô mais acostumado a ouvir. Mas esse lance do cabo pode meio que fazer com que ele perca alguns pontos na minha lista de recomendação, porque eu acho que tem um kit melhor no QWERTZ Cadenza do que no Team Hi-Fi C2. E esse talvez seja o grande, eu não diria ponto negativo, mas talvez o grande ponto de possível melhora numa segunda geração desse fone de ouvido, porque o som dele me agradou pra caramba. Ele tem um pouquinho de grave a mais do que o Soundnote Zero, eu tô comparando aqui diretamente porque foram os dois que eu testei por mais tempo, né, nos últimos tempos aí. Eu também testei o Moondrop Quarks e o Moondrop Shu. Esses dois da Moondrop, eles têm uma curva de resposta em frequência um pouco mais, eu não diria mais fria, eu não diria mais quente, mas um pouco mais neutra. Ou seja, não tem um grave tão destacado, não tem um agudo tão destacado. Funciona muito bem, é uma curva de neutralidade que está de acordo com o que o mercado espera no final das contas, né? Que é a curva VDSF, se não me engano. Mas o lance aqui do C2 Mac Warrior é que ele tem um pouquinho mais de grave, que acaba agradando bastante, especialmente as pessoas que vão escutar músicas e, enfim, gêneros musicais que dão essa puxadinha um pouco mais de grave. Me agradou bastante. É meio complicado passar uma sensação de áudio, e eu sempre falo isso aqui nos meus reviews porque é um negócio muito subjetivo, mas o pouquinho de grave a mais que o Mac Warrior tem me agrada mais do que a neutralidade, por exemplo, de um Shu ou de um Quarks da Moondrop. Se comparar com o Soundnote Zero, ele tem esse pouquinho mais de grave, esse pouquinho mais de, não diria presença, mas é um pouquinho mais de punch em algumas faixas, em determinadas músicas, que podem agradar muita gente. Se você busca esse tipo de personalidade, esse tipo de sonoridade em um fone de ouvido, o C2 pode ser a sua opção mais interessante. Não tão mais interessante assim, porque tem um outro aqui que chegou, que é o QWERTZ Cadenza, se eu não me engano, que eu tô testando ele aqui também. Ele é o próximo na minha lista de reviews de fone de ouvido aqui, vai ser um dos próximos. Eu acho que ele faz melhor algumas coisas que o C2 faz. Porém, se você quer um fone de ouvido de alumínio, como eu falei, bem construído, com essa sonoridade um pouquinho mais puxada para os graves, pode ser interessante. Então o meu resumo para o C2 Mac é o seguinte, é um fone muito legal, o som dele é muito bom, eu gostei bastante, eu gostei da claridade, eu gostei da transparência, eu gostei da definição do fone de ouvido, da curva, né, de frequência, de como ele se comporta tocando música, principalmente as músicas que eu gosto de ouvir. Gosto bastante da construção, cara, alumínio, sabe? Isso é muito legal, dá um ar de durabilidade para o Team Hi-Fi C2 que você não encontra em todos os fones de ouvido nessa casa de 30, 35 dólares. Então isso é bem legal. Porém, se você quer um kit um pouco mais polido, por assim dizer, um pouco mais completo pela mesma faixa de preço, ou até talvez pagando um pouco menos, eu te indico esperar o review do QWERTZ Cadenza, que me agradou mais em certos pontos do que o C2 Mac. Pela faixa de preço tá um pouco difícil recomendar o C2 Mac, porque por menos você leva o Soundnote Zero e o Moondrop Shu, que pra mim em termos de som é muito competente também. É claro, você não vai ter o mesmo kit, você não vai ter a mesma construção do C2 Mac, mas do outro lado você tem o QWERTZ Cadenza e o Team Hi-Fi T2 DLC que fazem jus a um preço um pouco acima. Então assim, é difícil de recomendar para todo mundo, mas quem está em busca de um fone de ouvido com personalidade, eu diria, pode ir sem medo que o C2 é um belíssimo fone também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Faço reviews aqui de fone de ouvido de vez em quando, mas também falo muito sobre tecnologia aqui no canal. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.